A paz do Senhor Jesus. Vamos ler aqui em João, Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 13. Está escrito assim: Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostra para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Glória a Deus. Essa passagem que fala da purificação do templo, Jesus purifica o templo. Quando Jesus chegou por ocasião da Páscoa, os cambiadores, os que traziam os animais para o sacrifício, que faziam comércio ali na porta, no pátio da igreja, no pátio da sinagoga, do templo, era um movimento que desagradou ao Senhor Jesus. Porque ali cada um estava cuidando de comércio, de coisas materiais. Todos querendo ganhar dinheiro, vendendo animais, outros para levar animais para o sacrifício, compravam. Era um comércio na casa de Deus. Aí a Bíblia diz que Jesus se indignou com isso, expulsou a todos com esse azorrague, esse chicote, essas cordas, expulsou, virou as mesas. Aquilo o aborreceu muito, porque tudo há limites para se suportar. E Jesus não suportou de ver tudo aquilo diante dos seus olhos. Então os judeus disseram: Que sinal nos mostra para fazeres isso? Quer dizer, com que autoridade você faz isso? Porque que sinal que você diz que o que você faz, você pode fazer? Então, na nossa vida, às vezes a gente vai fazer determinadas coisas, as pessoas não aceitam aquilo que estamos falando de acordo com a palavra de Deus e procuram contestar o que está escrito na Bíblia, procuram confrontar, desentoar, desviar o foco daquilo que está sendo ensinado através da palavra de Deus. Aí Jesus respondeu: Derribai esse templo, que em 3 dias o levantarei. Porque estavam diante do templo.
Então, o assunto era o templo. O assunto era o que aqueles cambiadores, aqueles homens que compravam e vendiam animais estavam ali, estavam no templo. Então, o assunto era o templo. Então, os judeus disseram, confrontaram ele e disseram: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Porque o assunto era o templo. Aí Jesus respondeu que ele, mas na verdade, ele falava do seu próprio corpo, que é um templo, como aquele que aceita Jesus e o Espírito Santo vem morar dentro da pessoa, se torna um templo de Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. À medida que você aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, passa a ser, além de um corpo biológico, mas na região do Espírito. É templo do Espírito Santo. Então, a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, os seus discípulos se lembraram dessa palavra. Quando os judeus falavam do templo construção, que foi feito em 46 anos, e Jesus falava em 3 dias, que ele seria ressuscitado. E os discípulos, depois da ressurreição, entenderam aquele confronto entre os judeus e Jesus. Que Jesus falava, na verdade, quando Jesus respondeu, ele respondeu sobre o seu corpo. E a Bíblia diz aqui no verso 23, estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. As pessoas começaram a ver o que Jesus fazia, os milagres, as palavras, os ensinamentos, creram. Mas aqui no verso 24, diz assim, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Jesus conhecia todas as pessoas, uma por uma, mas aqui, na verdade, fala de conhecimento do interior das pessoas. No verso 25 está escrito, e não necessitava que alguém testificasse do homem. Não precisava ter uma apresentação, isso aqui é o fulano e tal, ele é uma pessoa íntegra, é uma pessoa de boa índole, podemos fazer negócio com ele, podemos confiar ou não, ou pelo contrário, não é uma pessoa íntegra, porque ele bem sabia o que havia no homem. Deus sabe o que vai no nosso interior. Deus conhece, Jesus sabe. Você pode ter um relacionamento com uma pessoa que, antes mesmo que você diga qualquer coisa a respeito de si mesmo para ele, ele já conhece a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos anseios. É como se nós conversássemos com nós mesmos. Então não necessita que nós nos apresentemos diante de Deus e possamos postar-nos como se fossem pessoas corretas e boas. Isto é, quando chegarmos diante de Deus, nós estamos nu diante dele. Não há nada que possamos esconder do Senhor Jesus. Não há nada que possamos fingir. Não há nada que possamos não confessar. Porque ele nos conhece profundamente. Muita coisa que a gente nem lembra que nós fizemos, ele sabe.
muitas coisas que talvez a gente ainda vai fazer, Ele sabe. Então, a nossa relação com Deus, ela tem que ser verdadeira. Ela tem que ser uma coisa natural. Não podemos nos esconder de Deus em nenhum lugar desse mundo, desse universo. A nossa vida está patente diante de Deus. O nosso ser, ele é mostrado a Deus totalmente. As pessoas se relacionam nesse mundo com falsas palavras, falsas atitudes, confessam coisas com a boca, mas o seu coração vive outra realidade. E as pessoas se relacionam, vidas se relacionam, casais, coisas escondidas, às vezes um do outro. Às vezes os nossos filhos podem fazer coisas que escondem da gente, nós podemos fazer coisas que escondemos dos nossos filhos. Podemos fazer coisas no nosso trabalho que nós escondemos dos nossos superiores. Os nossos superiores podem fazer coisas, projetos para os empregados que não são verdadeiros. Então vivemos num mundo onde as coisas não são abertas para cada um de nós entendermos tudo. Mas um relacionamento com Deus, ele não tem barreira. Ele não tem impedimento de verdade. A mentira que as pessoas possam viver diante de Deus não vai para lugar nenhum. Por isso que a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. O seu coração tem que ser verdadeiro para com Deus, para se relacionar com Ele. A Bíblia também diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aí você pode me perguntar, mas por que eu tenho que confessar os meus pecados se Ele já conhece todos? Porque quando nós confessamos o nosso pecado, nós tomamos consciência de que Ele está dentro de nós, e que precisamos ser livres do pecado. Porque Jesus nos conhece e sabe quando somos verdadeiros ou falsos. Por isso, para se ter uma vida em que possa haver alegria no nosso coração, devemos ser verdadeiros para com Deus, porque Ele já nos conhece. Quando Jesus chegou naquele templo, aquela situação o aborreceu, que aqueles homens faziam aquilo que não agradava aos seus olhos. Por isso, não devemos fazer coisas que desagradem a Deus, porque Ele nos conhece profundamente. Então, para você seguir uma vida de vitória, justa, boa, seja verdadeiro para com Deus, porque Ele é verdadeiro para conosco. Um relacionamento com Deus só pode existir na verdade, através de Jesus. Esse homem, esse Deus que se fez carne, se fez homem, que se indignou de ver a casa de Deus, uma casa de comércio, ele se indignou com aquela situação.
que possamos viver uma vida que Deus não se indigne conosco. Devemos ter uma vida reta e santa diante dele. Porque Jesus nos conhece. Ele sabe quando somos verdadeiros e quando somos falsos. Um relacionamento, para dar certo, tem que existir a verdade. Porque Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário. Como ele diz que ao terceiro dia ressuscitou. O templo do corpo dele ressuscitou para nos dar a salvação. Ele foi verdadeiro desde o dia que ele veio ao mundo até o dia que ele saiu, e ele é verdadeiro sempre. Então vamos ser verdadeiros no nosso relacionamento com Deus. As nossas orações, as nossas súplicas, nossos pedidos têm que se basear na verdade. Porque Ele é a verdade. E só alcançamos a verdade vivendo a verdade. Não podemos querer alcançar a verdade se vivermos na mentira. Então entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Porque Ele já te conhece. Confesse os seus pecados e Ele vai perdoar a todos. E livres do pecado, podemos viver uma vida santa e reta. Uma vida de vitória. Porque Deus nos conhece do profundo da nossa alma, do profundo do nosso coração. Nele podemos descansar, hoje e para sempre. Viva com Jesus, entregue a sua vida. Agora mesmo, hoje mesmo. E seja um vitorioso em tudo que você for fazer, porque a verdade vence sempre. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.